Olá, companheiros. Eu vou fazer um comentário só para ficar registrado aqui na internet, porque é o de nosso direito, né, de expressar e, pelo que dizem, quando a gente envia um vídeo, ele é um registro. Então, só para fazer um registro, assim, do meu pensamento, das coisas que eu estou vendo hoje. É em relação à polícia e os movimentos populares. Eu fico pensando assim, poxa, há um confronto, né, da polícia, né, pela contenção, né, do militar contra os manifestantes. Há um confronto. É, atiram bala de borracha, é, spray de pimenta. E há um insulto, há então uma provocação entre os manifestantes e os policiais. Mas só que eu penso assim, gente, veja bem, veja se eu não estou certo. Bom, eu posso estar enganado, mas eu penso que estou certo pensando assim, dessa forma. Os policiais são brasileiros, não são cidadãos, assim como os outros, assim como aqueles que estão se manifestando. Eu tenho certeza de que, se houvesse uma organização, né, um bom senso entre ambas as partes, não haveria confrontos, agressões. Porque os policiais, eles devem ser vistos como irmãos patriotas, porque o policial, ele às vezes é casado, tem casa, né? Tem filhos, os filhos estudam. Né? Muitas vezes também os próprios policiais estudam, eles têm parentes, eles são brasileiros. Agora, eles estão ali cumprindo ali um dever civil que ele se propôs quando ingressou nas forças de defesa, na força civil, né, nas forças armadas civil. Ele se propôs, ele jurou, ele, né, prometeu cumprir ordens, né, referentes à conduta da sociedade. Agora, se ele recebe essas ordens, ele vai lá, se põe em prontidão, que essa é a base deles, da contenção. Se colocam em prontidão e permanecem em prontidão. Mas se os protestantes, as pessoas que estão fazendo o movimento, tivessem uma organização de segurança em torno das massas, poderia, aquelas que estão ali nas bordas da massa, né, quando houver algum movimento, alguma, né, anomalia, então que todos os manifestantes, mostrando, né, a sua tendência pacífica, todos sentassem imediatamente no chão, né, para mostrar de que não está tendo nenhuma atividade, né, agressiva. Então, deveria ser obrigatoriamente respeitado, né, pelas autoridades. E aqueles que estão, os baderneiros, né, aqueles que estão promovendo badernas, seriam identificados. Então eu penso que esse descontrole, esse confronto que há entre os manifestantes, né, e as linhas de contenção do governo, que são os policiais, poderiam ser mais trabalhadas pela sociedade. Até mesmo para que mostremos para o governo e para o mundo de que nós não estamos fazendo provocações sem fundamento. Eu penso que, por mais que os meus vídeos sejam pouco vistos, aquele que me ouvir e concordar comigo poderia passar a ideia para que quando houvesse os movimentos,
Então que voluntários, né, buscassem as bordas do movimento para poder evitar que haja confronto e as pessoas souberem de que no momento em que houver uma anomalia, que os participantes, mostrando a sua passividade, se sentassem, né, pronto, estaria identificado aqueles que estão com atividades diferentes do que a proposta pelo povo, né? A proposta pelo Brasil, né? Que são as nossas, a reivindicação dos nossos, de direito aos nossos, ao respeito que as autoridades nos devem. Porque o que estão fazendo diante dos olhos do povo é uma ousadia medonha que essas autoridades estão fazendo diante dos olhos de toda a população, de todo o povo. E eu tenho certeza de que esses policiais, esses soldados que estão ali, cumprindo o seu dever, né, na contenção da massa, eles sentem, pensam, tanto quanto qualquer brasileiro, porque eles são também cidadãos da pátria. Têm famílias, têm pais, filhos, irmãos, parentes, amigos. Então eu acho que não seria difícil de conquistar essa força, pela razão. Né? Porque eu acredito que, mesmo entre os policiais, eu acredito que muitos estão indignados, envergonhados do Brasil que está à vista do mundo hoje. Eu acho que as pessoas deveriam, sim, os manifestantes, os militantes, se voltar a atenção, sim, à força policial, mas no intuito de conquistá-lo para o nosso lado, mas com respeito de ambas as partes. Nós poderíamos nos aproximar dos policiais, mas respeitando os nossos deveres. Então eu penso que se a massa, a sociedade, conseguisse contornar essa ação de contenção violenta, eu acredito que nós nos fortaleceríamos diante do poder político, porque a força dos políticos na contenção da massa é ali a força policial. Se nós conquistássemos essa força com a verdade, com a justiça, com a dignidade, o poder político teria um grande fracasso. Bom, companheiros, esse é o meu pensamento. Eu sou ateu, mas fiquem com Deus.